cantos do sertão, vagueia, vagueia, tal qual barro feito à mão, misturado na areia. Pelos cantos do sertão, vagueia, vagueia, tal qual barro feito à mão, misturado na areia. Vou mostrar pra você, se dança o seu nome, quem quiser aprender, favor prestar atenção. Quando a sanfona chora, Zabumba tocando no meu coração. Araquém veio aqui fazer história com o folclore mais bonito do sertão. Quando a sanfona chorar, manda a caru aflorar. Bate Zabumba tocando no meu coração. Araquém que veio aqui fazer história com o folclore mais bonito do sertão. Araquém veio contar para vocês uma história de assombrar, tirar sono mais de mês. Araquém veio contar para vocês uma história de assombrar, tira sono mais de mês. Disse um cabra aqui nas bandas do Nordeste, pilão deitado se achegava com um bando. Vinha no rifle de corisco e teu Sansão, junto de Cirilantão, Virgulino no comando. Deus nos acuda, todo o corpo aperreado, a notícia corre o céu e chão rachado. Rebuliço no olhar de um mamulengo, era dia 28, lagrimava o sereno. E foi-se então, adeus capitão, no estouro do pipoco, rola o queimo do caboclo, a 7 palmos nesse chão. E foi-se então, adeus capitão, no estouro do pipoco, rola o queimo do caboclo, a 7 palmos nesse chão. Quando a sanfona chorar, manda a caru aflorar, batiza a bomba tocando no meu coração. Araquém veio aqui fazer história com o folclore mais bonito do sertão. Quando a sanfona chorar, manda a caru aflorar, batiza a bomba tocando no meu coração. Araquém que veio aqui fazer história com o folclore mais bonito do sertão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui mais um Hablo com Pablo. Essa resenha aí sobre o nosso movimento junino do Rio de Janeiro, do Brasil. E hoje a gente está com o Thiago Martins, marcador da Araquém de Nilópolis, atual campeão da Festrilha, atual campeão da primeira arraia da Cidade do Samba. A gente vai bater um papo aqui agora para falar um pouquinho sobre as impressões dele da temporada, expectativas de futuro. Thiago, se apresenta aí para a galera do Brasil, fala um pouquinho de você, da tua trajetória, quando você chegou na Araquém, quando você começou em quadrilha, e depois a gente começa a nossa resenha. Olá, pessoal. Thiago Martins, marcador da Araquém. Eu comecei nesse festejo bem novo, cara. Antigamente eu tinha uma vontade imensa de participar, e aí o máximo que eu conseguia era participar das escolas, né? E aí, através da escola, eu conheci um rapaz lá de Queimados, eu morava em Queimados, e aí ele me levou para uma quadrilha de bairro, não era nem de competição. E aí isso foi ficando mais sério, mais sério, mais sério, e eu acabei indo para Fogueirão de Queimados, aonde eu comecei a ir para essa área da competição, sentir um pouco mais esse calor, né? Essa festa, essa cultura do mundo junino. Depois fiquei 4 anos na Acredite Se Quiser, e aí eu chego em 2005 na Araquém e estou até hoje. Se quiser, de Nova Iguaçu, né? Uhum. Acredite Se Quiser de Comendador Soares, né? Que é Nova Iguaçu, tudo. Ah, tá, perdão. Que é do Paulo, né? Isso. Paulo é meu amigo. Então, isso foi que ano que foi para Acredite? Cara, sou péssimo com essa questão de data. Ah, não, mas em 2005 tu já estava na Araquém, né? Não, então não. 2000... Eu conheci Paulo na época que eu estava na Frevo, em 2006, que a gente ia nas reuniões da Liquerge, e depois em 2007, 2008 a gente frequentou a mesma federação, que era do Cosme na época. Então, mas não foi na tua época ainda não. Pô, legal. Aí em 2005 tu chegou na Araquém, e aí tu desde então foi dançando como componente comum, até quando que você assumiu alguma responsabilidade dentro do grupo? Então, ali na Araquém todos sempre teve muita responsabilidade, né? A gente sempre fazia uma coisa. É um grupo bem participativo, né? Isso. E aí, geralmente, nas minhas apresentações, eu sempre pedia a Larissa para poder montar a parte das minhas apresentações. E, no final das contas, acabava funcionando muito. Eu dançava com a Valéria, a mulher do Rodrigo. E dali, em 2015, acho que foi 2015, que foi Reis e Rainhas, a quadrilha não foi muito legal. A quadrilha foi bem ruim.
e a gente foi perdendo componentes no meio do caminho, e quando chegou para a final, que a gente foi para a final por ter que ir, a gente foi, tipo assim, para dançar, né? Porque não existia... A galera, a maioria já tinha saído. E eu estava já com o propósito de parar de dançar. Eu não ia dançar mais, eu não estava meio que cansado, e estava uma competição bem bacana. E aí eu, como componente, eu sabia o que a quadrilha queria, né? Tipo, para dar uma inovada, para dar uma modificada e bater de frente com as outras quadrilhas, porque a gente era uma quadrilha do momento, aonde as pessoas esperavam, mas esperavam algo que ficou muito para trás. E aí a gente queria dar uma inovada e acompanhar as outras quadrilhas que estavam evoluindo cada vez mais. E aí eu falei, vou parar de dançar e tal. E aí eu comentando no ônibus com a Larissa, e a Larissa foi e me fez o convite para ser marcador junto com ela. E aí, nesse convite, ela me perguntou, mas é para ser marcador só para dançar? Não, é para poder passar coreografia também. Eu falei assim, tem certeza? Ela falou, tem certeza. Eu falei, então vamos embora. E aí, acabou que eu não desisti. E aí, em 2016, eu venho como marcador junto com ela. O povo do Mundo Junino achou... Porque como muita gente saiu, muita gente achou que a quadrilha ia meio que acabar, né? Que, tipo, não ia ter uma galera bacana para suprir tudo aquilo que era quem já tinha feito. E aí, em 2016, a gente continuou com a galera que era quem mesmo, né? Galera que veste a camisa até hoje, que, se você perceber, o núcleo de destaque muda muito pouco. A galera é sempre a mesma. E falei, cara, vamos embora, vamos tentar. E foi um ano que a galera achou que a quadrilha estava morta, né? A quadrilha tipo, morreu. Acho que não, em 2016, qual era o tema mesmo? Era a imaginação. Que foi o bonde na final. Isso. Achei que era 2017, fiz confusão, verdade. Não, 2016. E aí a galera achou que a quadrilha estava morta. Aí veio uma galera muito grande de Cabo Sul, que não era tão conhecida, eles dançavam muito pelas quadrilhas de lá. Veio uma outra galera aí até chegar ao torneio de ensaio. Quando chegou no torneio de ensaio, que a gente também não esperava que fosse ser aquele acontecimento, foi um acontecimento e aí a gente verdade. voltou com tudo. Eu costumo dizer, eu já falo muito bem da Araquém, como você falou em tempos passados, né? Araquém, como até a própria Valéria e a Tatiele falaram quando fizeram live com a gente no Quadrilhagem, o Léo também quando fez a live dele, elas deixaram claro que Araquém, na época da Larissa, muito tempo, nos anos 2000, no início, quando eles já assumiram, quando o Rodrigo assumiu o grupo, eles entendiam que eles estavam fora daquela disputa principal, e aí eles queriam chamar a atenção de alguma outra forma. Só que com o tempo aconteceu exatamente o que você falou. Em 2009 era quem já foi campeã da Festrilha, com aquele tema de bruxa, né? E aí era quem de 2009 para cá, eu sempre falo isso, 2010 com Disney, ela começou a se tornar uma quadrilha muito técnica. Era uma quadrilha que tinha... Eu sempre falava isso, que você podia até desgostar de algumas coisas da Araquém, mas a Araquém era a quadrilha mais difícil de você tirar ponto. Que a Araquém, ela começava a ter um tema muito bem desenvolvido sempre, que na época não era tão comum as quadrilhas de salão. Araquém tinha uma entrada, uma saída e um desenvolvimento de tema muito bom, que era um quesito só. Araquém tinha indumentárias que você não tinha como tirar ponto, porque gosto não dá para tirar ponto da indumentária. E aí eu falava, gente, Araquém é uma quadrilha que está crescendo. E muita gente que lá atrás falava assim, não, Araquém não dá e tal. E em 2016, e dali em diante, falava, caraca, quem diria que um dia eu ia parar para ver Araquém, eu ia sair de casa para ver Araquém, eu ia gostar da Araquém. E eu falo isso, que a Araquém em 2016, ela começou essa ascensão, isso é comum a muitos grupos, né? Tem um momento de dificuldade, de perda de pessoas e tal, e aí dá uma renovada. E aí em 2016 a Araquém começa uma escalada que eu acho que é exponencial e contínua. A Araquém de lá para cá não parou de melhorar. Cada ano, depois teve a saída da Larissa, né? Mas a cada ano ela consegue amarrar um tema melhor, a cada ano ela consegue fazer um tema mais interessante com momentos atrativos para o público e, consequentemente, para o jurado, que o jurado acaba se envolvendo com o que o público está reagindo. E realmente deu essa guinada. Eu acho que em 2016, como você falou muito bem, na final, aquela final no shopping foi inesquecível, né? Imagina a emoção que vocês sentiram estando ali dentro, depois de tudo que vocês passaram. E aí, de lá para cá, você veio trazendo cada vez temas menos autorais e mais culturais, né? Eu não sei se essa é uma característica específica tua dentro do grupo, se você impôs isso, como é que foi? Fala para mim. Eu entro na Araquém gostando muito do que a Araquém era, sabe? De ter aquela diversidade de música, diversidade de coisas.
E aí, como tudo, como carnaval, como qualquer outro tipo de projeto, vai se modificando, né? No decorrer dos anos, as Sim, coisas vão se inovando. Mas eu falo para você que eu entrei na Araquém, eu era da Acredite, quando eu vi Araquém, eu era apaixonado por aquelas loucuras, né? E aí eu costumo falar que a Araquém ela é lúdica, né? Então, sim. ao mesmo tempo que eu trago temas regionais, eu gosto dessa coisa lúdica também, de transformar, de levar a licença poética sem agredir muito, né? Sem levar uma licença Isso aí. poética, às vezes, de inserir coisas dentro do tema que às vezes não existe. Por exemplo, o tema desse ano é um tema que a gente fala do Nordeste, mas ao mesmo tempo eu trago ele meio que lúdico. Eu trago Maria Bonita e Lampião vindo do inferno. Então, tipo, ele era mocinho, ele era bonzinhos, ou eles eram vilões, sabe? Então, tipo, Aham, na nossa cabeça passa que eles foram vilões, outros passa que foi sim, mocinho. E aí a gente imagina o quê? Onde está Lampião e Maria Bonita? Lá no inferno. no Então a inferno. gente traz até essa questão na abertura de como se o Lampião, a forma que ele era, ele consegue combater até o capiroto, né? E a gente faz Entendi. essa É, coisa na faz essa apresentação. analogia. E aí, ao mesmo tempo que eu trago algo regional e cultural, eu faço com que isso fica lúdico, né? No próprio teatrinho ali a gente já fala que a gente vai levar para um lado lúdico, aonde Maria Bonita e o Lampião tá vindo do inferno e o bando tá vindo do inferno também. Muito bom. Essa entrada, inclusive, para mim é um dos grandes momentos do ano, assim, aquelas imagens que quando passa o tempo vão ficar, né? Esse ano, para mim, tem o grande momento para mim que eu paro e vejo e me arrepio. Não sei se tu já viu, são as viúvas da Forrozão, que é um momento bem impactante, conta dentro da história de violência doméstica, tá? Uma parada bem impactante. As meninas da Pode Ser cantando e a troca de roupa da Realce, que foi feita na cidade do samba, né, e tal, impressionou bastante, e essa entrada de vocês, aquele quadro ali. Quando tira aquela foto ali, aquilo ali é absurdo. Absurdo. Foi muito boa a construção, a ideia ali, não sei exatamente de quem é a ideia no todo, né? Como você falou, é sempre multitarefa, né, ali. Então acaba que todo mundo acaba meio que ajudando um pouquinho, imagino eu, mas ficou muito bom mesmo. Agora, Thiago, vamos falar um pouquinho que a gente já se apresentou, já sabe da tua história na Araquém. Vamos falar aí do grande evento, talvez até da temporada, né? E dos últimos, talvez, 10 anos, não sei, que foi esse evento da Cidade do Samba. A gente vinha num tempo sem grandes finais, assim, ano passado a final foi em Nilópolis, que é um lugar maravilhoso, tinha as finais no shopping, mas há muito tempo que a gente não tinha uma final, assim, acho que com uma estrutura muito boa, porque no shopping o pessoal que participava dizia que a estrutura para vocês, enquanto quadrilha, não era tão boa e tal, e lá na Cidade de Samba vocês foram tratados como artista, ficaram no camarim, e para você não é novidade que ali já foi seu local de trabalho. Mas fala um pouquinho da gente para você, como o Thiago Martins, pessoa, recebeu isso, o marcador, como percebeu, o que que acha, quais pessoas, e o que a quadrilha em geral sentiu do evento no primeiro dia e principalmente depois do título, obviamente. Cara, como você falou, trabalhei ali por muitos anos, né? Eu praticamente inaugurei a cidade do samba. Eu comecei nos barracões antigos e quando a gente vai para a cidade do samba, a cidade ainda está se transformando, né? Ainda está se modificando. E todas as vezes, na praça, às vezes ali sentado, num intervalo do trabalho, num horário de almoço, a gente conversando com outros colegas de outros barracões, e ali, geralmente, o povo do mundo junino se encontra, né? Porque a maioria do povo do mundo junino, ao mesmo tempo que trabalha no carnaval, eles são de quadrilhas. E eu sempre comentei, cara, isso aqui daria uma grande festa junina, isso aqui, uma competição aqui. Eu imaginava até uma final, né? Tipo, uma federação como a Festrilha ou como a Aqua Rio. Uhum. Quem conseguisse seria o Ter essa máximo. parceria, E quando vem... Hã? quem conseguisse esse espaço, né, abrir essa Sim, porta. a parceria, né? E aí, esse ano veio essa novidade do Arraiá da Cidade do Samba, e que eu acho que funcionou bastante. Eu acho que aquela Cidade do Samba, quando chega o período de carnaval, ela é muito movimentada, e depois que acaba o carnaval, ela fica uma cidade fantasma, né? Você chegar lá num período que não seja carnaval, é uma cidade que você vê muita pouca gente, tem os bares, os quiosques ali, aquilo tudo fica meio que fechado, porque não tem pessoas para poder consumir. E eu Uhum. acho que deu uma movimentação. E eles do carnaval sempre tiveram vontade de fazer como se fosse um carnaval no meio do ano. Chegou uma época aí que Isso eles sempre era tentaram comentado, decidir. né?
Eles tentaram meio que fazer isso numa época, e só que não dá, cara, para você fazer 2 carnavais em um ano. E nada melhor do que o Mundo Junino, porque são 2 festas grandiosas no Brasil, que não tem só no Rio, tem o Nordeste, tem Minas, tem todos os outros lugares, que só faz abrilhantar mais. E aí você pega uma festa como essa, que as pessoas as quadrilhas foram selecionadas para estar ali. Por mim, seria uma competição com todas, tá? Porque eu acho injusto algumas quadrilhas estarem, outras não. Mas era uma festa que quem foi convidado não podia perder essa oportunidade. Era uma festa particular, a organização, até aproveitando para deixar claro, eu conversei até com o Rodrigo no sábado sobre isso, que até então só tinha ouvido falar, né? E é uma festa que a Liesa procura a festilha pedindo quadrilha. Igual tem festa no condomínio, igual tem festa no shopping. E ninguém reclama. O shopping carioca convidou 10 quadrilhas. Ninguém reclama de ficar de fora. Eu entendo a frustração da galera, como você falou, eu entendo a tua opinião, óbvio. Mas só para deixar claro que era isso. O Arraiá da Cidade do Samba nada mais foi do que uma festa da Liesa, com seus parceiros e apoios, e que eles convidaram quadrilhas para participar. Então, assim, é como tu falou, né? Talvez em outra situação e tal, mas prossiga. E aí uma festa que dá uma premiação como essa, porque geralmente a gente vai participar de festas para competição, 1.000 e pouco. Acho, não lembro de ter uma festa com R$2.000. Difícil. Você ter uma premiação como essa, difícil. Então, se a Cidade do Samba já abriu essas portas e outros lugares forem fazer eventos como esse e dar uma premiação como essa, a competição ela se torna mais gostosa ainda. E na semana, tipo, faltando 15 dias para a festa, a quadrilha estava ansiosíssima. A gente estava muito ansioso com essa festa. Eu estava, assim, no extremo de nervo, porque é um local que eu conheço, um local onde ia ter várias pessoas e amigos de trabalho, não só que estava na esquadrilha, mas também que estaria lá julgando, tipo, vamos no ponto dos jurados, né? Por exemplo, eu sabia que em questão de jurados, eram jurados que entendiam o que, por exemplo, às vezes eu falo muito sobre isso, às vezes na federação, sobre tema. Deu um 10 para um tema, tal, mas aí, tipo assim, cara, entendeu o tema? Procurou, sabe? As pessoas geralmente já estudaram, ela já naturalmente vê um tema na cabeça dela, ela já idealiza como que é aquilo dali. E aí eu sabia que eu ia ter carnavalescos julgando, que, tipo, fazem carnavais picas, sabe? Que faz a coisa do carnaval acontecer. E aí eu falei assim, cara, vambora, eu preciso fazer um grande espetáculo, amarrar isso tudo muito bem amarradinho, que já estava, né? Tanto que a gente não mudou nada, foi do jeito que a gente já estreou. A gente vai acrescentando coisas pela questão financeira, né? Por exemplo, boi, que a gente consegue fazer depois de um dinheirinho de uma festa que a gente faz, uma escada que a gente consegue na estreia, um dia antes da estreia a gente consegue a escada. E aí a gente vai conseguindo um recurso de, até mesmo dançando, né? Depois que a quadrilha sai, para a gente conseguir fazer essas nossas alegorias. Mas foi surreal, cara. A quadrilha está assim encantada e já aguardando o Arraial do próximo ano. É isso que eu ia falar. Imagino que eu que fui lá como público nos 3 dias, tive a oportunidade. Eu já estou ansioso pelo próximo ano, o que vão fazer e tal. E assim, eu, na minha opinião, tá? Hoje dificilmente, por exemplo, esse final de semana a gente tem a semifinal da Festrilha. No sábado começa acho que 10 e pouca da noite, vai até quase 4 horas da manhã. Eu, Pablo, não tenho mais tempo, digamos assim, de ficar uma madrugada inteira vendo quadrilha. E o melhor do evento para mim foi isso, 4 quadrilhas. Você vai lá ver 4 quadrilhas rápido. Deu 2, intervalo rapidinho, você vai ali, bebe um negócio, vai no banheiro, troca uma ideia com alguém, volta, vê mais 2 quadrilhas, vê um show e acabou. Eu acho que esse é o melhor formato para você ter público em festas que não seja. Porque nessas festas de federação, geralmente a gente vê que a maioria das vezes é o mesmo público. A gente pode até ter uma festa, às vezes, numa quadra de escola de samba, mas a galera da comunidade em si, às vezes, não toma nem conhecimento daquele evento, porque não é feita uma divulgação da escola. A escola só empresta quadro, ou aluga, ou faz uma permuta. Já com essa participação da Liesa, eu começo a vislumbrar algo que eu já lá atrás conversava com o Ricardo quando era presidente da Festrilha, já cheguei a falar com o Rodrigo, com o Célio, que é tentar algum tipo de parceria com algumas escolas para fazer um circuito. Pô, qualquer 4, 5 escolas de samba que abrirem, mas apoiando, né, com divulgação da Liesa, com premiações como essa, que as premiações vêm graças aos parceiros também, né, patrocinadores,
Você vê que até a prefeitura de Maricá está envolvida no evento, que já é um lugar que sempre recebe quadrilha, né? Uma praça que sempre está recebendo quadrilha e tal. Então, a minha principal expectativa para o ano é talvez que mais portas se abram derivado da Liesa. Eu acho que é o principal. Já dentro do evento em si, Pablo, acho que o formato foi muito bom. E aí talvez aumentando uma, duas, ou um final de semana, não sei o que eles pensam. Mas eu acho que, porque se você abre muito, salão tem menos quadrilhas de fora, né? Mas na roça, se você pula de 4 para 10, cai o nível do espetáculo, não tem jeito. A gente não vai ter 10 quadrilhas, na minha opinião. Eu vou ver mais quadrilhas no final de semana. Mas eu acho que você bota 10, para o lugar que era, eu acho que vai acabar caindo o nível um pouco. Entendeu? Então, isso é uma opinião minha. E quando vocês chegaram lá, vocês chegaram aí na sexta-feira, não? Chegou aí na festa na sexta, não? Não, eu já fui no sábado mesmo. Eu até iria para poder dar uma olhada no espaço, mas aí como eu já tinha visto fotos e vídeos e tal, eu não me preocupei. Eu falei, não, o espaço está tranquilo. Eu me preocupo muito com o espaço porque a gente é quadrilha de salão. Eu tô com uma quadrilha muito grande. Então, às vezes, eu chego em certos arraiais que a minha quadrilha fica apertada. Aí, tipo, eu acabo perdendo um julgamento em alguma coisa de coreografia. Coreografia mesmo, né? Mas é porque a minha quadrilha, às vezes, pelo tamanho que ela não consegue evoluir, entendeu? A gente fez uma festa há pouco tempo agora que a gente ficou muito apertado. Por mais que você tente intercalar a quadrilha, você não tem aquele padrão bonito, né, de formação, de para poder manter o visual, né? Para poder manter a estética da quadrilha, você acaba perdendo, porque não é do jeito que você imaginou, né? Sim, eu acho que perde um pouco o brilho do espetáculo, né? Mas a gente se joga, cara. A gente vai embora, mesmo apertado ou não, é uma festa, uma semifinal, é uma final. A gente tá ali para dançar, para poder fazer o melhor. E no sábado, quando vocês chegaram, assim, a galera estava ansiosa, como você falou, com aquela expectativa. Quando vocês chegaram, começaram a se arrumar, imagino que foi dando aquele frio na barriga. A galera, quando acabou a dança, qual foi os comentários deles? Correspondeu à expectativa? Eles ficaram surpreendidos? Acho que foi mais do que eles imaginavam? O público, a reação, tudo. Como é que foi? O nervosismo ele já começou no sábado, quando todo mundo acordou, né? Acho que a galera toda, quem não acorda cedo, acordou cedo, porque estava todo mundo... Exatamente. E aí a gente chega na cidade do samba, vê aquele alvoroço, as quadrilhas se arrumando, e ficou uma do ladinho da outra ali, né? Então, bem bacana, e fala com um, fala com o outro, porque todo mundo é amigo, né? E aí, vambora, cara. Eu fiz aquela reunião de sempre, fiz minha oração, falei para eles que era para eles dançarem, quadrilha, se divertirem, para poder fazer o melhor, para todo mundo olhar a roupa, para ver se não tinha nada caindo, para ver se estava tudo muito certinho, que era para pular, coisar, para poder ver se estava tudo muito adaptável. E aí a gente entra, e eu confesso para você que eu, por exemplo, dentro de quadra, a gente quer fazer o melhor, a gente quer se entregar. Mas nada melhor do que você sair e a galera já ir atrás de você, sabe? Caramba, vocês deram um show, foi maravilhoso, arrasou. Porque a gente dentro de quadra, por exemplo, no domingo, eu achei que a dança de sábado tinha sido melhor do que a dança de domingo. E depois que eu vou ver o vídeo que eu tô em casa, tipo, a galera que foi no sábado e estava no domingo, falou que o domingo foi melhor do que a de sábado. E até o pessoal lá do carnaval que estava lá, que participou, que assistiu, comentou isso. Quando eu chego em casa, aí, tipo, no domingo, no sábado mesmo, quando eu chego em casa, eu boto o vídeo, já lanço o vídeo no YouTube. A gente coloca o vídeo para poder ver, a própria Festida colocou um vídeo. E aí, tá, beleza. Quando, no domingo que a gente dança, que eu chego em casa, que eu ponho o vídeo de domingo, cara, só de lá eu senti uma emoção muito grande. Eu assistindo o vídeo, senti uma emoção maior ainda. Porque, tipo, além de ter o povo de quadrilha, eu tinha um povo que não era de quadrilha, que tava lá, uma galera bem grande. E você vê o vídeo e vê na hora que abre o bando, a galera grita, sabe? Bate palma. E depois eu termino o espetáculo como gritada pela cidade do samba inteira, como campeã. Cara, é de arrepiar, de se emocionar. E é um vídeo que tá aí no YouTube que vai ficar pra história, né? Voltou. Tá me ouvindo? Né? Voltei, né? Na verdade, agora que eu vi que eu tava com o Wi-Fi desligado, liguei. Aí demorou a dar uma conectada.
Eu, terça-feira, gravei com os meninos das mídias, né? Gravei com o Manhãs, com o Robson e com o Luciano. E a gente, acho que foi o Luciano que ele usou uma palavra que para mim é a melhor palavra para definir esse evento. Esse evento para mim é um marco no mundo junino. Eu acho que é um evento que ele vai literalmente marcar uma época de virada de chave. A gente tem uma primeira virada de chave aí pós-pandemia, que foi o edital do ano passado, né? Pela primeira vez o governo resolveu olhar para o movimento junino de uma forma geral, não só de federação. E que muitas quadrilhas esse ano não foram contempladas, né? Voltei. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Depois eu vou cortar isso, não tem problema não. Eu tirei do Wi-Fi, que o Wi-Fi estava picotando, tá pior do que o dados. Pela primeira vez, tu ia falar do edital, faz teu comentário. Tu falou, eu não ouvi. E que esse ano a gente não foi contemplado, né, cara? As quadrilhas, assim, poucas foram contempladas e quem é quadrilha mesmo que tá ali viva, mantendo esse movimento. Muitos não foram, não né? foi contemplado esse ano, né? Mas, contudo, assim, eu acho que foi um grande marco ano passado e eu acho que isso não vai acabar, então dá para corrigir os erros de ano que vem, se Deus quiser todo mundo ser. E o outro marco, eu acho que agora é grande, foi essa festa. Porque, como eu falei, eu acho que essa festa, além do evento em si, ela abre portas, mas, como eu falei, a gente volta a ter um palco, que assim, tu teve na Araquém em 2005, então você, por mais que não tenha sido aquela apoteose de antigamente, como teve lá na década de 90 e tal, você chegou a dançar na apoteose. E já não tinha público Mas não como antes. Época boa. Não pegou a época áurea aqui, porque assim, a década de 90, qual era o negócio? Era um evento da comunidade. Então lotava arquibancada de gente que não era só quadrilheiro, como aconteceu na cidade do samba. Isso me remete muito àquela época, porque eu acho que a gente ficar na utopia de querer reconquistar espaços que talvez nem caiba mais no nosso movimento hoje, eu não acho legal. O pessoal é muito saudosista, eu até gosto de lembrar das histórias. A pessoa olha muito para trás, porque na apoteose, porque no terreirão. Tá, o movimento hoje precisa ter a sua cara. Hoje a gente está aí com esse primeiro Arraial da Cidade do Samba, que se Deus quiser, daqui a 15 anos a gente vai estar numa Arraial da Cidade do Samba, e a gente vai falar, caramba, porque lá em 2023, a Araquém ganhou o primeiro ano, entendeu? E a Realce, e a final foi fulana com Beltrana, teve isso, teve aquilo. Então, assim, eu acho que, de fato, é um marco, assim, para o movimento. Eu acho que tem tudo para ser um divisor de águas, a nível até de recuperação, de autoestima, da galera acreditar, falar, não, nosso movimento... Porque a galera do movimento junino, Thiago, muitos até hoje ainda não entendem que estão fazendo cultura. Eles acham que é só aquela coisa de quadrilha do bairro. Competição, mas que não entendem, talvez, a grandiosidade do espetáculo que vocês levam para a rua. Pô, são espetáculos, cara, que se gastam centenas de milhares de reais. Porque se você parar para ver roupa dos componentes, transporte durante a temporada, pô, transporte aí tá saindo no mínimo R$1.000 qualquer ônibus numa noite. Tem quadrilha que tem que ter 2. Caminhão. Então, se tu botar na ponta do lápis, você passa aí de 100, R$200 mil numa temporada no investimento de uma quadrilha. Isso aí, como eu defendo, até outro dia eu estava conversando com o Ângelo, que é do Sambista da Depressão e é da Nazaré, praças e locais abertos precisam ter quadrilha. Porque a galera passa, para e olha, tipo aqui no Irajá. Pô, eu tô divulgando, eu moro no bairro, eu moro do lado do clube, nos fundos, literalmente. Eu tô divulgando. Só que a galera tem muita questão de ver que não tem uma faixa no bairro, não tem uma placa na porta. É um clube que fica na principal do bairro, passa pelo metrô, na esquina do UPA. Se tem uma placa ali, fatalmente ia ter, porque é um bairro de quadrilheiros. E não tem. Em compensação, aqui atrás tem uma praça pequenininha que todo ano tem quadrilha, que é a Praça da Light. O Luiz Marins traz a quadrilha para cá e fica lotada. Porque ela é uma praça que já fica lotada de gente no final de semana, com criança e tal. E quando tem quadrilha, todo mundo para ver a quadrilha. E vocês, quando eu falo vocês, é porque hoje eu não estou mais dançando, eu, na minha visão, eu acho que vocês precisam ser vistos por gente nova. Por gente que não conhece, independente de classe social. Porque o público dali da cidade de Samba também era um público
que não é o público que está na pracinha em Campo Grande. Na Baixada, a gente ainda tem muito disso, né? Na Baixada a gente ainda tem muita festa de rua e tal, mas para outros bairros não. Tiago, a gente falou ainda agora de uma pauta, pode falar. Pegando esse seu gancho, quando a gente fala de quadrilha para algumas pessoas, as pessoas falam assim, aonde que tem isso? Sabe? Porque, por exemplo, para o centro, eu moro no centro, né? Então, aqui para o centro, quando você fala com outras pessoas, e a galera nova mesmo, até de faculdade, pessoas que eu encontro, assim, que eu conheço e faço amizade através do carnaval, a galera fica perdida. E muita gente do carnaval até mesmo foi para poder assistir, de tanto que o pessoal do carnaval fala sobre isso. Eu costumo muito falar, por exemplo, eu lembro que as quadrilhas faziam festas nos seus bairros. Cada uma tinha suas festas e tinha aquela questão dos pontos corridos. E acabou isso, sabe? Virou uma coisa que, como você falou, é dentro de um clube fechado. Então, não é uma coisa aberta como ar livre para a galera, tipo assim, realmente ver que está existindo aquilo dali, que existe um campeonato, que existe quadrilha e que esse movimento está vivo. Exatamente. E eu acho que isso é de suma importância, esse espaço da Cidade do Samba para isso. Por quê? Quando a Cidade do Samba se envolve algo, a Liesa se envolve algo, você vê que está lá no perfil da Liesa, no perfil da Rio Tour, no perfil de parceiros de sites e Instagram, e canais do YouTube de carnaval. Então isso está atingindo uma amplitude muito maior do que se teve há pouco tempo. Pouco tempo não, eu falo aí com clareza, sem medo de errar, que nos últimos 20 anos a gente não teve tantos olhos voltando pra gente. Teve vários vídeos circulando em grupos de carnaval, que eu fiquei sabendo, em coisas, você pode até falar isso também, por causa dos sambas que foram regravados, como a Real, como vocês, e aí a galera, como a Forrozão, que trouxe um casal da Mestre Porta-Bandeira da Mocidade, que tem lá dentro do tema da Elza, tem a parte que fala da mocidade. Então, assim, eu acho que, de fato, esse ganho é intangível, é muito mais, vai muito além do investimento feito por eles para o evento, que foi grandioso, né? Além da premiação, teve ônibus, teve toda a estrutura para as quadrilhas e tal. Eu acho que essa questão de abrir portas, de dar visibilidade ao movimento, eu acho que realmente é algo que lá na frente a gente vai ver o Lucas e a gente vai falar, caraca, graças a Deus aquilo ali aconteceu. E aí agora a galera tá animada aí pra semifinal da Festrilha. A gente tem uma semifinal em Nova Iguaçu no sábado. E domingo é a semifinal da Festrilha. E aí você já viu, né? A gente vai com tudo. 2 semifinais no final de semana. 2, né? Um no sábado e um no domingo. Cara, sábado é da Liquajune, né? Acho que eu confundo os nomes, sim. É Liquajune, eu acho, que é a Federação de Nova Iguaçu, Liquajune. Isso. Então, aí no sábado a gente tem a semifinal, que vai ser na Rua de Leão de Nova Iguaçu, e temos a semifinal da Festrilha, que é outro porradão, cara. É onde a gente vai com tudo, a gente não só da Festrilha, como tem da Aquarrio também, a gente vai com muito gás, como a de Nova Iguaçu. Não muda nada, aquilo que assistiu na Cidade do Samba é aquilo que a gente vai levar. A gente se preocupa muito com essa questão do que vai cair, alguma coisinha e tal, para se preocupar, porque hoje em dia é quesito, então qualquer coisa que acontece é um décimo que perde. A gente às vezes está um espetáculo, tá umas indumentárias maravilhosas, mas aí qualquer coisinho, alfinete, a gente perde um décimo ali. E aí a gente se preocupa muito com isso. E pode custar um título às vezes, né? Araquém é prova disso aí. Tiago, vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente poder depois pular agora para fazer um link. Ano passado vocês ganharam a final da Festrilha. Antes da pandemia vocês tinham ganho também, 2019, não foi? 2019 foi do Brasil. Que o tema estava de azul e vermelho. Não, ali a gente competia Roça e Salão juntos. E aí a Forrozão ganhou. Ah, foi verdade. Foi o ano que teve esse negócio, verdade, Aí agora, ano passado, eu não sei quando que já tinha ocorrido isso, não me lembro. Ano passado, na Festrilha, o campeão de roça ia para um torneio nacional e a campeã de salão vai para outro torneio nacional. E aí vocês, quando ganham o título de 2022,
Eu imagino a expectativa também, como você falou da cidade do samba, né? Eu imagino como desde que veio o título 2022 está a expectativa de vocês para essa viagem que vai ter na semana que vem agora para Brasília. É Brasília? Brasília. Brasília, né? Me conta um pouco da expectativa de vocês desde que veio o título, como é que foi imaginar dançar num outro lugar, mostrar a cultura do Rio de Janeiro específica do Rio, né? Que até tem em São Paulo e Espírito Santo, mas é oriunda do Rio. E mostrar para outros públicos, para outras pessoas, e também, principalmente, como é que está essa expectativa agora, esse planejamento agora, como é que está, que dia vocês vão, que dia vocês voltam. A gente vai na quinta-feira, no dia 3, e aí volta na segunda. E dançam lá sábado ou domingo? Foi um ano... Domingo. Ainda não saiu o sorteio é dia 1º. Ah, tá. Entendi. Sorteio no dia 1º. Aí A fala. gente vai ficar sabendo sábado, domingo, no dia 1º. Ano passado foi um ano muito difícil, cara, e um ano difícil para todas as quadrilhas. Tanto que as quadrilhas que tinham seus temas resolveu mudar e fazer algo mais básico. Mas a Araquém, ela meio que comprou essa briga no grupo mesmo, né? Vamos fazer o tema, porque antes da pandemia a gente já tinha lançado o tema, tinha lançado o logo, já camisa, tudo, eu lembro. Já estava com bastante coisa projetada, componentes que estavam para dança e depois saíram da dança. Várias pessoas, porque o que acontece? Com a pandemia, muitas pessoas, aquilo meio que esfriou. Então, uma galera estava não muito afim, e a gente conseguiu convencer a galera no ano passado para ficar. Vamos embora, vamos tentar. O carnaval foi em abril, né? E aí a gente começou a dançar, se não me engano, em julho. A gente geralmente começa a dançar foi mais em para julho, A gente dançou julho e agosto. Então foi dificuldade total, cara. Dificuldade de roupa, dificuldade de tudo. Aí eu fui abrir mão, porque eu sou muito chato com essa questão de figurino, né? Me preocupo muito. Eu vou na rua, vejo tecido, eu indico costureira, eu quero ver o figurino sendo montado. Não precisa mostrar para todo mundo, que as pessoas gostam de fazer suas surpresas na estreia. Mas eu faço questão de ver cada detalhe, porque quando eu monto o tema, cada um tem sua representatividade. E é legal, ao mesmo tempo que está falando da representatividade, você olhar a roupa e você ver que realmente é aquilo dali que está representando. A música que está tocando, ela está tocando exatamente naquela representatividade ali. Então, é uma coisa que eu me preocupo muito. E eu abri mão disso ano passado. Eu deixei a galera bem tranquila, dentro das condições que dava para montar, porque a gente volta de uma pandemia e volta uma galera... Eu, por exemplo, também, né? Então, porque eu fiquei praticamente 2 anos sem carnaval. Então, a gente volta com a questão financeira bem pequena. Bem mexida. E a gente não esperava que seria isso tudo. Foi bacana, foi mágico, e tudo foi acontecendo, a gente veio ganhando no decorrer do ano, e chega no final, a gente ganha na Festrilha, que a gente tinha sido visto o tempo inteiro, sempre batendo na porta, perdendo por questão de 1/10, e aí a gente ganha, e ao mesmo tempo que a gente ganha, a gente sabe que a gente ganha a oportunidade para fazer essa viagem. E aí acaba a questão das finais, aí a quadrilha, o Rodrigo muito empolgado, a quadrilha muito empolgada, a gente faz uma festa antes da nossa festa de despedida, e ali já começou a sentir o clima da galera, sabe? Vamos viajar, vamos fazer o nosso melhor, vamos isso, aquilo. Aí começa a galera, vamos botar saia pequena, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí foi onde eu optei. Falei, não. Várias quadrilhas de roça já saíram, já foram para Brasília, já foram para Minas, foram para outros lugares. E vai ser a primeira quadrilha de salão que vai sair de dentro do Rio, de dentro do seu estado, para representar em outro lugar. E eu falei, não, eu vou como quadrilha de salão. Eu vou como quadrilha de salão, eu vou com os vestidos de 5 metros, eu vou da forma que tem que ser. Eles estão acostumados a julgar assim, eles estão acostumados a julgar. Só que, dentro do meu estado, eu sou quadrilha de salão e eu vou levar a quadrilha de salão. E aí eles falam o que quiserem, a gente está muito feliz, a gente... por exemplo, eu estou falando com você aqui, mas o grupo aqui está toda hora, porque o assunto é Brasília. Imagino. E aí eu também, eu até parabenizo vocês por essa decisão, porque o que acontece? A gente teve grupos, como você falou, que já viajaram para Minas, teve uma época que foi um monte de quadrilha para Minas, de roça e tal, depois teve outro ano que foi menos, a gente teve agora os últimos anos da Forrozão, foi a Nacional, a São Judas, tem até uma galera da São Judas que já teve em Brasília aí, que está dançando contigo, né? E ninguém teve um resultado significativo.
E a maioria delas tentaram se adaptar e fazer coisas para agradar o público, agradar os olhos dele. A Realce, por exemplo, em 2012, a Realce foi para Minas com o tema de Minas Gerais. Falava de Minas Gerais. Tema bom, tema bem amarrado. E assim, não teve ninguém que, de repente, justificasse essa decisão de vocês e falasse assim, não, ó, vamos fazer um tema, vamos fazer uma adaptação, porque a gente sabe que se a gente chegar lá como Quadrilha de Roça, a gente vai se dar bem. Então, eu acho que vocês estão certos, acho que é isso aí mesmo, e com a cara de vocês, com a identidade de vocês, e vai valer muito mais a experiência do que qualquer outra coisa. E de vocês falarem, ó, nós somos Araquém de Nilópolis, Quadrilha de Salão do Rio de Janeiro. Pegando só um link que 2 amigos fizeram com esse comentário comigo também, o Luzinei, que é da Quadrilha Explosão de Campo Grande, e o próprio Ângelo, a gente estava conversando esses dias, eu falei, pô, quero gravar esse vídeo com os meninos e tal. E aí eles me perguntaram, vou até ler aqui para você, que eu só deixei até separado. Ó, pergunta pro Thiago que ele mudou a cara da quadrilha, né? Se você vê Araquém como roça no futuro, eu até já imagino a resposta, e se você tem plano, de que agora citou exatamente os 5 metros, que a pergunta do Ângelo foi, se você tem planos para redimensionar um salão do jeito que era, grande, né? E que a galera sente falta. Tem uma galera que gosta de quadrilha de salão, que gosta daquela parada da saia de 6 metros de roda, de 6,5, 7, como já foi. E naturalmente, eu até entendo muito da logística, as quadrilhas com o tempo foram diminuindo as saias e tal, as roupas também, quantidade de brilho, principalmente Araquém, né? Então, me responde essas 2 perguntas deles aí. Se você enxerga em algum momento Araquém roça no futuro, se você acha que isso pode acontecer, e sempre... Desculpa. Sempre rola essa expectativa, se choque Araquém, se viram roça, se não viram, que se elas virarem, as outras viram, que aí não sei o que, enfim. E se você acha que há alguma chance da Araquém em casa continue em salão eternamente, se há alguma chance de em algum momento voltar a fazer um retrô daquelas roupas maiores e tal. Então, eu nunca vou falar que eu nunca vou falar que nunca vai acontecer isso, né? Porque eu até gosto muito. Esse ano teve até uma quantidade maior do que ano passado de quadrilha de salão. E eu parabenizo as pessoas como o Léo Arte, como o Eduardo Júnior, como a própria Choque, como as outras quadrilhas, de dar continuidade a essa quadrilha de salão. Porque se ficar uma ou duas, ou uma, aí eu acredito que começa a ir para o outro lado, né? Porque a quantidade de quadrilha de roça ela é bem maior. E aí as quadrilhas de salão, daqui a pouco, se ficar uma ou duas e competindo uma com a outra, como teve aquela junção lá atrás de roça e salão junto. E aí começa a perder meio que esse espírito da quadrilha de salão. E aí o que acontece? A quadrilha vira, vamos virar roça. Imagina se todas elas virassem roça. Aí realmente a Araquém era obrigada a virar roça. Porque a Araquém ia competir com quem? Ou continuaria salão competindo no meio das roças. Como a gente competiu já no meio das roças, e a gente ficava sempre entre as 3 ali. Tanto Araquém, tanto a Choque do Paim, estava sempre entre as 3 ali no meio das quadrilhas de roça. E os vestidos foi reduzido pela questão, como eu te falei, do espaço, né? Hoje em dia as quadrilhas elas estão maiores, principalmente as quadrilhas de salões. A gente adapta, por exemplo, eu já faço uma adaptação dentro da minha quadrilha que eu boto tipo uma roça dentro de uma quadrilha de salão para a gente ter essa questão do festejo, para a gente ter essa questão da musicalidade, para ter um pouco mais de leveza e conseguir trazer esses temas mais regionais, a gente trazer um pouco mais dessa cultura mesmo. E se a gente aumentar essas saias, se a gente já está com essas de 5 metros, que a gente tem dificuldade, você vê na cidade do samba, ficou ideal o tamanho ali para a gente. Então, tipo, ali, aquele espaço todo, aquele espaço enorme que estava ali, você vê que a Araquém, ela conseguiu pegar aquela quadra toda, tanto na largura, tanto no comprimento. Então, você imagina se eu faço umas saias maiores, cara, de 6, 7 metros, a gente não consegue entrar dentro dos quadros. Verdade. Então, quando sair o vídeo, vou falar para eles darem uma olhada aí, que eles vão ficar frustrados que não vão ver Araquém gigante de novo. Cara, porque tem uma galera que curte muito, tá? Acredito. A questão de custo também, né? Você reduzir um pouco a questão de custo, porque, cara... 2 metros de roda, 2 metros de roda é uma diferença considerável, né? Mas, olha só, deixa eu te falar, você acredita que a quadrilha de roça, ela acaba gastando muito mais, às vezes, que uma quadrilha de salão? Acredito, eu sei. Eu dancei na Realce em 2014. Eu estava na Aurora em 2012, lá com o Fran e tal.
2013 eu voltei com a sensação. 2014 eu fui pra Realce. Falei, pô, vou parar de dançar, vou fazer evento, tô velho. Na Realce, naquele ano, a roupa era toda de medalhinha de santinho, uns botões, e tinha outro negócio que eu não lembro agora. Cara, aquilo era uma fortuna pra comprar, cara. É, Pra comprar, sei lá, 2.000 botões, eu gastei, sei lá, R$ 500. Nem lembro, mas um exemplo, chutando assim, coisa que o Strass, querendo ou não, Brilho, foi criando material alternativo, porque quando eu dancei na Realce de salão, que eu era de destaque, Guilherme fazia minha roupa, o Guilherme me levava para comprar brilho na Megs. Era uma fortuna. eu lembro. Cada vez que eu ia lá, eu deixava um rim. Eu já ia cortando um pedaço e, pô, loucura. Hoje não, Então, você porque a compra brilho de... quadrilha de roça... Pode falar. Pode concluir. A quadrilha de roça, hoje em dia, além de aviamento, ter esse material alternativo, essas saias hoje com esse volume... O filó é um absurdo hoje em dia. O preço do filó, assim, quando tu vai comprar, tem pena de comprar, porque é um filó que vai entrar ali, que É. dá o efeito. Mas, além do filó, Túlio você tem uma também. vacioninha, você tem um aviamento, você tem um galão. E, além de tudo, a quadrilha de roça, ela exige aquele luxo como é a quadrilha de salão. Isso não é só aqui. Se você pegar para ver a roupagem da quadrilha do Nordeste, Do Nordeste tá todo tirada mundo daqui, da luxuoso. forma que a gente veste de carro. O quê? Luxo puro, cara. Muito. E eu vou te falar, o Túlio também é um absurdo, né? Em 2017, na Farriá, a cor da nossa roupa, o pessoal falava, vocês estão fazendo uma roupa branca, não sei o quê. É porque foram os tecidos que a gente conseguiu. A gente ganhou muita coisa. Então, de Túlio, a gente ganhou Túlio, assim, para fazer a saia quase toda. Então, a gente tinha que usar o que a gente tinha. E se não fosse isso, a gente não conseguia nem fazer uma saia daquela, porque realmente surreal. E assim, você pega uma quadrilha que nem a Forrozão, cara, Forrozão pra mim é referência em indumentária de roça. Não tem jeito. O padrão, o conjunto, quanto que eles ganharam no Águia Dourada, já mais de uma vez eu acho, já premiei eles como indumentária masculina e feminina. E o custo, como você falou, é alto. Porque as quadrilhas de roça também, muitas das vezes, tem mais pares. Então, quando você bota na ponta do lápis, e como é que tá? E como é que tá? É verdade. A saia, então, principalmente, acho que gasta muito. Agora, costura, são lindas, né? Você não arruma hoje a costureira tão baratinha assim, não. A mão de obra qualificada para você fazer um bom trabalho, porque já teve vários casos, a gente soube aí de quadrilha que fez e teve que refazer. Aí, além de não ficar tão bom, tu gastou menos no começo e no final acabou gastando mais do que o dobro. Sim. E me fala, você, Thiago, já tem alguma coisa em mente para 2024 de tema? Como é que funciona na Araquém isso? Tem a escolha do tema em si. A gente até começou a dizer, acho que a Valéria e a Tatiele falaram na live, mas como é que funciona na Araquém a escolha de tema? Você tem algum tipo de pré-filtro antes? Vai para a diretoria? Como é que é? Não, geralmente eu apresento o tema para o Rodrigo. De todos que eu apresentei, nunca se meteu em nenhum, nunca recusou nenhum. Veste a camisa, Legal. tá comigo, vambora, me dá a mão e a gente anda juntos. E, cara, eu sempre termino com várias ideias, né? Com a minha cabeça, ela tá passando várias ideias de tema. Mas é aquilo que eu te falo, eu me preocupo muito hoje com o público. Então, eu tenho que me preocupar de ter um tema onde as pessoas tenham a fácil leitura de entender, onde eu consigo ter uma roupagem, bacana, onde eu consigo ter uma roupagem que a galera vibra e não só no mundo de quadrilha. Eu fazer uma festa particular e essa festa particular tá entendendo aquilo dali que eu estou passando. Perfeito como exemplo. O tema da Alice, como fiz o Brasil que eu quero, e assim vai. Então, tem várias coisas e eu penso muito. E eu penso muito na questão da musicalidade. Que às vezes você bota uns temas abstratos e aí você joga dentro desses temas músicas de quadrilha e às vezes é quadrilha, então você tem que jogar e às vezes ela não se encaixa ali dentro do seu tema, né? Então me preocupo muito com essa questão de... Não sei se você reparou de uns anos para cá,
eu refaço as músicas. Mas eu procuro muito ouvir as músicas de lá de 1900, São Pedro e Pererê e tal. Então, tipo, eu pego essas músicas antigas e consigo regrava. transformar elas. Porque hoje a velocidade... porque a velocidade, a forma coreográfica, ela é um pouco diferente. Então, não é mais aquela coisinha arrastada. Então, é uma coisa mais para cima. É um show, né? Então, ao mesmo tempo, você tem que ter uma parada. Ao mesmo tempo, você tem que acabar uma coreografia. Tem que ter um grito, tem que ter um ato. E aí eu consigo transformar essas músicas. Quem me ajuda muito com isso é David. A gente sofre. Porque o pessoal acha que, tipo assim, pegou a música, colocou ali e foi. Não, não é. Eu escolho a música. Aí... Tu foi muito feliz agora nesse comentário, porque eu sempre defendo essa tese, essa teoria. Então você concorda, na sua opinião, então, hoje, por exemplo, a produção de um repertório completamente regravado, né? Porque, ou com músicas autorais, ou regravações, ou adaptações, como o caso do Samba da Imperatriz, Samba do Salgueiro, que é o Esquenta de Vocês. Você acha que isso é imprescindível para você poder desenvolver o tema? Sim. Eu também acho, mas tem quem discorde, tem aquela galera mais saudosista. Então eu falo, cara, hoje você conta um tema como? Visualmente falando, através de uma narração e através de um repertório. Você falou agora de público leigo. Eu sempre que eu estou falando, a gente toca nesse assunto, eu acabo lembrando da história. Muita gente que vai ver o vídeo já vai ter visto. Em 2017, a Farreada dançou em Maricá e o nosso tema era o amor que nunca morre, eu acho. Que eu fiz um trocadilho, mas na verdade isso é o nome de um livro, eu acho, nem lembro agora também, e falava de uma amizade, de uma mulher que abre a mão do seu noivo no altar, porque ela descobre que uma amiga de infância é apaixonada por ele. E no final eles casam e tal, tinha um encerramento. Uma mulher abordou o Zé Roberto em Maricá, chorando. E ela falou que aquela era a história da vida dela. A narração do Morango, com o repertório, com os momentos, deixou aquilo claro para o público. Antes de a gente dançava, a galera tirava foto, pedia e tal, falava que gostou da história. Então, quer dizer, era de fácil leitura. E a gente conseguiu encontrar uma pessoa, e eu falo para eles, quando a gente grava um vídeo como esse hoje, para mim, se 3 pessoas verem, de repente for 3 familiares teus, eu já vou estar satisfeito. E a gente alcançou 3 pessoas fora da bolha. Para mim, vale até muito mais do que se 1000 pessoas de quadrilha verem, porque a gente alcançou alguém fora da bolha. Quando você vai dançar em algum lugar, e vocês passam por isso também, que é fora da bolha junina, e as pessoas vêm, tiram foto, tratam vocês como artistas, falam, poxa, adorei aquele momento X, aquele momento Y. Eu imagino você, eu não era produtor de nada, né? Mas imagino você como produtor e idealizador do espetáculo, você fala, porra, acertei. Fiz o que... Cheguei onde eu esperava, que eu acho que quando a gente... Imagino, né? Você vai poder me confirmar. Quando você produz um espetáculo, literalmente não é hipocrisia, o resultado é consequência, porque resultado faz-se no momento, cada dia faz um resultado diferente, e não é o resultado que vai fazer a tua avaliação do trabalho. Na minha opinião, eu sempre falo isso. A avaliação do trabalho é a autoavaliação do grupo. Se o grupo se divertiu durante a temporada, se o grupo fez boas danças, ganhar ou perder tem uma série de fatores que envolvem isso. E aí, quando você fala para mim, Pablo, eu paro para pensar num tema, se vai ser de fácil leitura, isso para mim é imprescindível para uma quadrilha. E quando eu vejo alguns temas que eu falo assim, pô, a roupa não me mostra nada, a quadrilha não tem um adereço, a quadrilha não tem nada que me explique o tema, não ser um narrador. Como é que eu entendo isso? E aí eu até me questiono às vezes com os julgamentos. Como é que alguém dá 10 para um tema desse? Porque não tem como. Você olha o tema da Araquém... Eu me questiono várias vezes. Imagino. E você olha o tema da Araquém, como você falou, no repertório, você a cada momento, o momento da Araquém também que eu adoro, é aquele momento que o pessoal do tema vem pra frente, que faz meio que aquela música de flauta, né? Só aquela passe de quadrilha tradicional, então, pô, aquilo ali é maravilhoso. Qualquer um que vê aquilo, entende que aquela música é uma música tradicional de quadrilha, que consegue ver pela batida, ouvir pela batida, identificar, e você consegue ver os passos que eles estão fazendo. Então você ali, literalmente, você está trazendo para quem está vendo de fora, que está vendo só o ei, o braço para um lado, o braço para o outro, você está falando, caramba, isso aqui eu fazia na época da escola. Isso aqui eu fazia na quadrilha da minha rua. Então eu acho Ana que Ria, esse tipo... Olha a cobra. Eu acho que esse tipo de momento dentro de uma quadrilha é imprescindível. Então, assim, mais uma vez, parabéns por essa ideia também e por ter esse tipo de linha de raciocínio. Eu acho que você está certíssimo.
Não, e é legal porque a gente está conversando aqui e você realmente viu aqui. O que você acabou de passar realmente era a intenção dessa hora que entra a banda, né? E aí eu Sim. narrei, ela voltou. E até a forma de dançar na hora com as meninas, de eu falar, não, tenta amassar mais o pé, tenta fazer mais assim com o braço, com a mão, porque Bem aquela coisa povão, que divertido. no final de um baile ou no final de uma festa de família que toca música que todo mundo dança. Isso acontece até hoje, né? Até hoje a gente vê vídeo aí do baile, aí, final de baile, os caras tocam e com o dia amanhecendo, toca quadrilha, e o nego tá lá dançando, e é desse jeito aí. Domingo, até na hora da Araquém. Domingo no camarote tinha uma menina, garota linda, inclusive. Vê que ela era nova. Mas ela, ou ela já conhecia, ou ela tava tentando imitar vocês. E ela tava dançando assim, desse jeito. O pé lá, a perna batendo, aí todo mundo olhando assim. Que eu falei, porra, o pessoal olhar na quadrilha já tem que dar o contato para tentar trazer pra quadrilha. Porque. E assim você vai trazendo gente pro movimento. Acho que isso é importantíssimo, cara. E já viram um túnel, já viram um serra-serra. Não sei se você reparou, eu trago todos esses passos dentro da quadrilha de salão, porque eu movimento a quadrilha o tempo inteiro. Por mais que o vestido é 5 metros, eu tenho eles na lateral, então consigo fazer uma movimentação com eles de uma forma que não impede o pessoal do tema de fazer outros tipos de coreografia. E eu me preocupo muito com isso, porque, às vezes, por exemplo, eu perco em coreografia por um braço. Isso me deixa para morrer. Porque eu fiz milhões de coisas onde eu estou bufando, jogando o busboff para fora, e aí uma quadrilha que vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, ela ganha um 10 e eu ganho um 9,8 ou 9,9. Sabe? Então, tipo assim, quando vai, eu não vou em federações, né? Porque no primeiro que eu não tenho tempo, e segundo que eu acredito que eu ia ser muito crítico, porque quando acontecem essas coisas, eu tenho vontade de perguntar, pô, qual o critério de coreografia? Se o braço levantou certo, se a mão levantou certo, se o pé levantou certo. Tá, beleza, errou. Bacana. Aí, tipo, às vezes fazem tipo de comentários como se as pessoas fossem bailarinos, cara. Bailarinos profissionais. Tem pessoas ali, eu tenho senhoras de idade dançando. Eu vou falar o que para uma senhora dessa? Eu não tenho só bailarinos, então tento adaptar todas essas formas para que seja válido para todos eles. Isso então, aí. Quando vai para esses julgamentos que essa galera senta para julgar, e que aí, às vezes, você vai ver, é um TikTok, é um corpo de fora dançando, isso me agonia muito, sabe? Quando eu vou pesquisar e o nome tá lá, e você pesquisa no Instagram, você vai lá, você vê a galera que tá julgando isso. Isso me incomoda muito. Não valeu a pena aquele passo de roça que eu fiz? Não valeu a pena o túnel que eu montei, a cruz que eu montei, o X que eu montei, a roda que eu montei, sabe? Então, isso me agonia muito. Por exemplo, outra coisa que me agonia. Eu tenho uma indumentária, tá toda explicadinha, bonitinha, e tá dentro do tema. Você tem a musicalidade, o menino tá narrando a representatividade, você tem um mapa ali que você tá lendo tudo, e no final das contas, eu ganho um 9,8 em figurino porque caiu um lenço. E aí você então, mas isso aconteceu agora? Isso aconteceu agora, recentemente? Isso acontece todo ano. Porque assim, aí eu falei isso até com os meninos no dia que eu gravei e vai lá de novo. Eu participei esse ano de 2 cursos de jurados, da Pestrilha, que eu acabei optando depois em ficar na Licoba Ferdi. Eu acabei nem conseguindo julgar nenhuma esse ano ainda por causa de horário de trabalho. Tanto da Pestrilha quanto da Licoba Ferdi. Eu não sei os outros, tá? Mas tanto Pestrilha quanto Licoba Ferdi foi frisado para os jurados que queda de objeto não tira ponto. Foi frisado. Pode ser o que for. Chapéu, lenço. E aí no da Pestrilha eu lembro que eu falei assim pro Iago, eu acho legal vocês na reunião também massificarem essa informação para as quadrilhas. Porque a gente tem, Thiago, um delay muito grande. Eu acredito até que na Araquém não exista, tá? A gente tem um delay muito grande. Desculpa que eu estou muito gripado. A gente tem um delay muito grande em relação às informações que estão passadas nas federações e como elas chegam nas quadrilhas. Então, eu falei isso pro Iago. Falei, Iago, e na Licoba Fest eu falei pro Chupeta e pro Henrique, que é o presidente. Falei, passem essas informações na reunião. Frisem essas informações em rede social, faz uns vídeos curtos, alguma coisa. Por quê? A galera tem o mito
E alguns jurados cometem essa falha de tirar ponto por queda de objeto. Vamos lá. Na hora dessas rodas lá, caiu um lenço. Se a pessoa não parar para pegar o lenço, não dá em nada. Se for um casal que está se apresentando, caiu um adereço na mão do destaque na hora da apresentação, não dá em nada. Ah, alguém errou uma coreografia porque ela baixou para pegar alguma coisa, ou esse dia tem um vídeo da menina da Gonzagão, não sei se tu já viu, que a saia dela cai, ela tá lá na frente. Pô, ela tá na frente, tá rolando uma coreografia e ela tem que sair de quadra para ajeitar a saia. Ali a quadrilha vai ser penalizada em coreografia, não em indumentária. Mas suponhamos que é uma quadrilha de roça, tá? Vou falar de roça. Ou até de salão, que tem um babado despencando. A orientação é não tirar ponto. Um babado, um acidente, algo ruim, alguma coisa. Você tem 10 babados de 10 roupas diferentes despencando, você vai penalizar porque você tá vendo que aquilo ali é um mau acabamento. Então, assim, a festrilha, eu sempre defendo muito a festrilha, por mais que ninguém acredite até às vezes, porque na festrilha tem uma coisa, primeiro, que eu até acho errado, mas é o lado que as pessoas gostam. É democracia. Tudo que acontece na festrilha é votado pelos presidentes. E aí, pegando o teu gancho sobre dificuldade de coreografia, quando eu dançava na realce de salão, o Wilson, a gente começou até chamado de intrépida trupe. Em 2004, 2005, o Wilson fazia uns movimentos de pegada, de botar as meninas no ombro, dar cambalhota, passar por baixo da perna. E aí vinha quadrilhas que faziam, como você disse, um lenço para lá, um lenço para cá e ganhavam. Por quê? Por não existir, dentro dos subquisitos de coreografia, dificuldade ou criatividade, variação de movimento, eu não sei. Hoje, o regulamento da festrilha e da Aquarrio, eles são parecidos nesse sentido. Eles têm os subquisitos. Então, eu acho que dentro dos subquisitos que tem coreografia, falta isso. Complexidade, eu não sei. Eu até falei isso na reunião também. Porque eu defendo exatamente essa tecla. A gente pega, por exemplo, a Pode Ser de roça, né? Vamos falar de roça. Pode Ser a Gonzagão, que elas fazem coreografias elaboradíssimas, sabe? Porque são muitos meninos que são bailarinos e tem um material humano muito bom dentro da quadrilha e conseguem executar coisas de alto nível de complexidade. E aí, realmente, eu presencio a reclamação de muitos deles quando eles falam, porra, Pablo, mas a gente perdeu para a quadrilha que só balançou o lenço. Ou só fez foi para frente, foi para trás, como você falou. A Araquém, por exemplo, ela não entra igual um quartel e sai igual um quartel. A Araquém, mesmo quando você não tem um tema à frente, como nesse momento, você está variando, tem hora que tem mais vestido na frente, tem hora que tem mais tema, entendeu? Então, eu acho que você foi muito feliz nessa colocação sobre essa questão. Isso aí é tentar depois ver com os presidentes, outros marcadores, trocando ideia, alguma coisa, para tentar ver se futuramente se inclua esse tipo de situação. Apesar da gente entender que se for para uma votação, às vezes vai acabar caindo, porque nem todo mundo tem um elenco, né, como você disse, um material humano qualificado para fazer coisas muito complexas. Então, se você acaba colocando isso, para muita gente pode acabar sendo um tiro no pé, né? Mas torço para que a gente chegue nesse nível de julgamento. Eu falo até em questão de indumentária, cara, porque se você está julgando um tema e aí você tem um destaque se apresentando, e isso acontecia muito na época, mas hoje em dia acho que eu acho meio que banal, sabe? Então, se você está julgando um tema, você está lá julgando um tema, tá? E aí você a menina representa uma Maria Bonita. E ela não está vestida de Maria Bonita, ela está vestida de outra coisa. Naturalmente, você não vai dar 10 para aquela indumentária, né? Porque não está dentro da representatividade daquela E nem no tema. E nem no tema. Tu ainda pega o tema também. Você pega o tema também. Então, você pega o tema e você pega a figurina. Eu acho que julgar o figurino é isso, sabe? Ver se está dentro do tema, ver se está dentro do que está representando, do que aquele narrador está falando que você representa. Mas, enfim, cara, são coisas que só o mundo junino sabe explicar, né? Verdade, mas eu acho que a Festilha, pelo menos, ali, Coba Fest agora também fez, a Aquarrio, se eu não me engano, já fez em algumas épocas, apesar de que a Aquarrio, ela tenta até buscar um júri mais técnico, né, de profissionais envolvidos em algumas áreas e tal, e eu acho que o caminho tá evoluindo. Eu acho que a gente já teve mais problema com o julgamento, a gente pode ter questionamento de resultados, mas é o que eu falo, se você pega a tua nota, você pode até discordar dela, mas se você olhar uma justificativa plausível,
Você vai falar, pô, verdade. Aí tu vai pegar e vai olhar aquele vídeo. Eu falei isso pra galera também. Eu falei, gente, quando vocês forem pontuar alguém, é uma coreografia? Bota a fileira da pessoa, o terceiro da quarta fileira, para evitar que a tua nota seja desqualificada. Que você olhem para você e fale, pô, esse cara inventou um problema. Entendeu? Então eu acho que a gente está num caminho muito bom aí para o futuro. Thiago, te agradeço demais pelo papo, tá? Acho que serve para a gente aproveitar esse momento da Cidade do Samba para enaltecer o evento, mas serve também para a gente trazer um pouquinho mais de cada quadrilha. Eu vou estar falando com outros marcadores em breve, a gente vai ser o próximo, era para a gente talvez até tentar fazer isso juntos. E mais para frente também, pós-temporada, eu sei que muitos de vocês com o carnaval ficou correndo, mas a gente tentar marcar às vezes uma mesa redonda, alguma coisa de sentar, bater um papo aí, 3, 4, porque futuramente, de repente, muitas ideias podem surgir de troca de ideias como essa, tá? Então, te agradeço aí, fica à vontade para se despedir, para convocar a galera aí para prestigiar aqui nos próximos eventos, acompanhar em Brasília. Eu que agradeço, cara. Eu sou uma pessoa super tímida, né? Mas hoje em dia não tanto, né? Tanto que eu falei a beça aqui com você que a gente vai fazer 30 minutos e a gente está uma hora. Já estamos com 1 hora. E eu só tenho que agradecer, cara. Eu acho que esse tipo de live, de vídeo, eu acho muito bacana e você escutar um pouco da opinião de outras pessoas também. É isso, cara. Era quem tá aí. Uma temporada gostosa, uma temporada boa. Eu tô com uma galera muito foda. Assim, a galera que veio que entrou pro grupo, entrou para somar, como você mesmo disse. Legal. O pessoal da São Judas, tem uma galera da São Judas lá dançando com você e eles vestem a camisa, eles batem no peito. Eles são São Judas, tá? Mas tá ali, veste a camisa, bate no peito. Eu só tenho que agradecer a eles e ao meu povo, que já de muitos anos, a galera que já tá ali, que veste a camisa, que era quem mesmo. E tamo aí. As finais, as semifinais, que a galera torce aí pra gente aí. Vamos que vamos. Vou tentar colocar esse vídeo no ar aí antes da semifinal, para poder a galera, de repente, a gente depois fazer comentários, tudo. E dar um abraço na galera aí, força na viagem. Vou estar acompanhando de longe aqui. Eu sei que ano passado, pelo menos, eu vi a Gonzagão quando o Sem Brasília teve uma transmissão. Acredito que tenha também alguns sites transmitindo ao vivo. E vocês vão ser o Rio aí nessa viagem. Conta com a gente. Show. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, boa noite, sucesso no carnaval aí também. Final de semana a gente se esbarra aqui no Irajá. Valeu, um abraço. Vamos fazer tremer! Vai tremer! Simbora! Vai tremer! Vai tremer! O som vai tremer! Chegou ela quem? Segura que eu quero ver! Botar de pé e madruga ancestral! Faz a que sensacional! Vai tremer, o som vai tremer. Chegou ela quem? Segura que eu quero ver. Coisa de pele e batuque ancestral. Faz a que sensacional. Valeu, mas solta o coração. O gol, sentiu a vibração. A África, eu sou a batucada que se espalha nesse chão. Lua, areia, aldeia, celebração é bom dançar. Ela, maravilhosa e soberana, de fato dinopolitana, melhor quadrilha desse meu país. Ela, dos arraiais delas bela, razão do meu cantar feliz. Ela, um festival de dança de quadrilha, que encanta os quadrilheiros e artistas, seu brilho irradia multicor. Vamos lá, Araquém, minha quadrilha, minha vida, meu amor. Araquém, minha quadrilha, minha vida, meu amor.